Olá, gente bonita! Olá, meus pezinhos de couve, meus pezinhos de alface, tudo bem? Quero falar com vocês sobre o conto Além do Ponto, que está no livro Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu. A primeira coisa que eu quero destacar para vocês sobre esse conto é a maneira como ele é narrado. Ele é narrado em primeira pessoa. O que quer dizer isso? Quem conta essa história é uma das personagens. E aqui, no caso, é a personagem principal. Aliás, é a única personagem do conto. Então, por isso que nós temos um narrador personagem. E veja, como é contado por uma das personagens, então, o que nos é relatado aqui é relatado por dentro da história. Quem conta a história é uma das personagens, então ela é contada por dentro, e isso tem um aspecto positivo, tem um resultado positivo. Quer dizer, a gente, já você vai entender como isso é interessante, isso é valioso de saber, de como a história é contada por dentro, a gente sente com toda a intensidade toda a emotividade dessa personagem. Então a gente capta, até com certa fidelidade, o tumulto, o volume, essa força das emoções. Isso é ótimo para o conto. O que prova que o Caio Fernando Abreu é um excelente escritor, porque lembra, uma das características importantes de um bom texto literário é quando a forma tem tudo a ver com o conteúdo. Então, nesse caso, esse conto, ele é narrado desta forma. Por quê? Porque ele tem em primeira pessoa, porque assim quem está lendo consegue captar as emoções intensas do texto. A gente vive essas emoções por dentro. Mas isso tem um prejuízo, e esse prejuízo tem tudo a ver com a dinâmica do conto. É um prejuízo que não é uma falha de escritor, isso é uma grande qualidade, é perfeito que tem esse prejuízo. Qual é o prejuízo? Quando a gente conta a história de dentro, então a gente perde a noção do geral, a gente tem uma visão parcial da história. A gente não consegue saber tudo. E isso é ótimo para a dinâmica desse conto, né? Por quê? Porque isso reforça aquele aspecto do quê? Que a gente fica na dúvida, isso abre caminho para certos questionamentos. Será que foi assim mesmo? Será que é isso mesmo? Então, olha, já você vai entender o que eu quero dizer com isso, mas eu quero só destacar isso. A forma do conto tem tudo a ver com o seu conteúdo. Então esse conto fala sobre o quê? Nós temos um homem que vai se encontrar com um outro homem. Então você aí já percebe, olha como é interessante usar um foco narrativo em primeira pessoa, porque aí eu capto essa emoção intensa. Nossa, eu vou encontrar o grande amor da minha vida. Nossa, esse é aquele momento, sabe quando você vai se encontrar com seu amado, né, com sua paixão? Então é um momento maravilhoso, eu não tenho nem palavras para definir isso. Então por isso que é perfeito o foco em primeira pessoa. Você acompanha a emoção, você fica acompanhando a emoção dessa personagem. Entretanto, é uma situação tensa. Por quê? Porque as coisas não vão se dar assim tão bem, tão perfeitas. Só acontece desgraça. E por isso, olha de novo a forma, tendo tudo a ver com conteúdo. Na minha ediçãozinha, esse conto tem 4 páginas. Essas 4 páginas têm apenas um parágrafo. Então o conto inteiro é feito de um único parágrafo. E isso é interessante porque, veja, você deve ter aprendido, né, que quando você está produzindo um texto, quando você está lendo um texto, você aprendeu o quê? Que a paragrafação é uma coisa importante na constituição de um texto. Então veja, quando é que a gente muda de parágrafo, seja na narração, seja na dissertação, seja na descrição, a mudança de parágrafo significa um passo diferente na sua exposição de ideias. Agora, quando o conto tem apenas um único parágrafo, ele parece uma coisa caudalosa, um rio, uma coisa que vai correndo e a gente acaba, sabe, não sabendo qual é o próximo passo, não tem essa coisa, qual é o próximo passo, então tudo fica muito confuso. O que tem tudo a ver com esta cena, olha, forma tudo a ver com o conteúdo. Então só tem um único conto, só tem um único parágrafo e como só tem um único parágrafo, então a coisa fica caudalosa, labiríntica, tem uma hora que a gente se perde no meio de tantas orações, não tem aquela coisa, deixa eu dar um passo diferente, não tem esse passo, pouquinho, de cada vez, parágrafo por parágrafo. Então o conto acaba se tornando labiríntico, acaba se tornando confuso, e como a gente está acompanhando a cabeça dessa personagem, o que acontece? O conto é o quê? Nós temos os pensamentos dessa personagem, então a gente acaba vivendo
a confusão em que essa personagem se encontra. Quer dizer, enquanto essa personagem ela vai andando, né, atravessando a cidade para se encontrar com seu amado, esse homem, ele vai o quê? Ele vai pensando. E por meio desses pensamentos que vão aflorando, esses pensamentos que ele vai tendo, a gente acaba compondo o perfil dessa personagem. E até a gente pode organizar dessa forma como é que são os pensamentos dele. Nós temos pensamentos ligados ao passado, em que você vai perceber como a vida dele é uma desgraça, como a vida dele é muito ruim. Só que, olha, esse passado vira vai produzir o quê? Vai ser uma causa que vai ter como consequência o presente. O presente dele é também de desgraça. E a metáfora desse presente de desgraça, ele está andando debaixo de uma baita, de uma bruta chuva. Então, este é um presente ruim, uma chuva, ele todo molhado, está muito frio. Isso vai se contrapor ao futuro. Então, o que é o futuro? É aquela expectativa que ele tem, então ele vai lembrando, ele vai pensando, ele vai criando expectativas de quando ele finalmente se encontrar com o seu amado. Então, o amado vai recebê-lo com que, nossa, como você está molhado, como você está frio. Então vai falar, vem tomar banho aqui, vai oferecer um chuveiro quente para ele, vai dar uma roupa, vai trocar a roupa dele, roupa quentinha, vem se deitar aqui, né, na minha caminha com essas cobertas quentinhas. Então você tem esse contraste entre o presente de desgraça, um presente ruim e frio e molhado, e uma promessa, um futuro quente e aconchegante e gostoso. Mas veja, reforço, o presente dele é só de desgraça, ele está muito ruim. Veja que ele está caminhando embaixo de uma baita chuva, uma bruta chuva, e sem guarda-chuva, ele está completamente molhado. Ele protege dentro do casaco dele o quê? Um conhaque, que ele vai compartilhar com o seu amado quando ele chegar na casa do amado. E num bolso ele carrega também o quê? Um maço de cigarros. Isso acrescenta aspectos interessantes sobre o perfil dessa personagem. Você vê que ele tem o cigarro, que é tabagismo, e o conhaque, que é o álcool. Então você tem uma pessoa que é viciada. Porque veja, ele tem conhaque, álcool e cigarro, tabagismo. Então nós temos uma personagem que entrega prazeres. Ela tem ela assume ela nos mostra um perfil, ela confessa pra gente, direto ou indiretamente, um perfil de alguém viciado, alguém entregue ao vício, ou seja, alguém que está além do ponto. Já falaremos melhor sobre o título desse livro. Além do ponto, ou seja, uma pessoa que é entregue aos vícios, uma pessoa que está além do ponto certinho, comportado. Então ele é um marginal. Marginal não no sentido de... Tu pensou que era um marginal, uma Hello Kitty dessa? Não, coragem. Não nesse sentido de marginal, querida, mas marginal no sentido que de alguém que está à margem da sociedade, alguém que é um outsider, alguém que está fora do padrãozinho, ou seja, alguém que é além do ponto. Agora, o mais interessante é você questionar aí, mas ele não podia pegar um ônibus, pegar um táxi para se encontrar com seu amado? Pois é. Eu vou falar uma coisa sobre esse aspecto que o nosso personagem, nosso narrador, revela por meio de seus pensamentos, que é o seguinte: ele escolheu não pegar táxi. Olha as escolhas que ele faz, porque se ele pegasse táxi, gastaria dinheiro e não teria dinheiro para sustentar o seu vício, que é o álcool do conhaque e o tabagismo do cigarro. Portanto, você tem uma pessoa que abre mão de um certo conforto, de bem-estar, para sustentar o vício. Segundo, é alguém que tem uma enorme dificuldade econômica, o que reforça a construção dessa personagem com um caráter outsider, marginal, além do ponto. Para piorar, a gente fica sabendo que enquanto ele vai caminhando, veja, super encharcado por causa dessa chuva, o que também incomoda é o quê? Como a sola do sapato dele está furada, isso acaba encharcando o pezinho dele. Então veja, olha a que ponto chega a pobreza desse cara. Ele todo encharcado, todo molhado, tem uma hora que, sabe, tô molhado,
a chuva. E com frio, tem uma hora que pronto, ataca uma coriza, ele faz até assim para limpar o nariz, né? Porque o que acontece? Fica aquele monte de caca nos pelos da mão dele e ele super preocupado, como é que eu vou limpar isso? E tem uma coisa que me chama a atenção, é esse aspecto, eu preciso esconder isso, eu preciso tirar o meu amado, ele não pode saber. Então esse é um outro elemento que faz parte do pensamento do presente, essa preocupação, ele não pode saber desses meus defeitos, que eu ando bebendo, que eu sou pobre, né, que eu tenho uma vida desregrada, que eu não ando dormindo direito, essa olheira, que mais? A sola do meu sapato tá furada, que mais ele quer esconder do amado? Que ele tem um dente quebrado, tem um caco de dente, até ele fica preocupado, eu não posso sorrir de uma forma tal, quer dizer, eu tenho que sorrir de uma forma que eu não mostre a minha arcada inferior e assim não vai ver que eu tenho o dente quebrado. Porque quando você ama, quando uma pessoa ama, veja, ela quer mostrar o seu lado melhor, o que significa que muitas vezes eu tenho que esconder as coisas ruins. Tá? Então olha essa grande preocupação, essa tensão. Eu preciso esconder esse lado ruim que eu tenho para conseguir me envolver e conquistar esse meu amado. É aí que ele, no meio daquela chuva, né, ele todo ensopado, ele entra em crise. Mas será que eu vou conseguir esconder essa desgraça aqui que eu sou? E tudo aqui é muito simbólico, porque é típico do Caio Fernando Abreu, e joga na narrativa elementos que são muito simbólicos. Eis que, né, passa um carro, joga lama em cima dele. Então olha como isso configura, representa, simboliza, metaforiza a crise em que ele se encontra. Agora ele está, além de encharcado, está enlameado. Quer dizer, este cara que já estava super preocupado em esconder as coisas ruins da vida dele, essa desgraça que é a existência dele, essa pobreza, essa crise, essa entrega ao vício, aí o que acontece? Descamba tudo de uma vez, agora ele está todo enlameado. Tanto que ele fica pensando, mas e agora? Eu volto ou não? Mas a promessa dele se encontrar com seu amado e finalmente encontrar a felicidade é o incentivo que o faz continuar em sua caminhada. O que faz com que ele elimine essa dúvida, né, que ele teve naquele instante, que está todo enlameado, paro, ou volto, ou eu vou em frente? Paro, volto ou vou em frente? É quando ele confessa, olha, cheguei a um ponto, eu estou nesse ponto, além desse ponto, além do ponto, eu não terei mais controle das minhas pernas, seguirei em frente. Ele até fala como se fosse controlado, como se fosse um robozinho, um autômata. A mente dele, do meu amado, está me conduzindo a controlar minha mente para que, como se fosse um fiozinho, está me puxando até a casa dele. E repito, é aqui que fica clara essa coisa do título, né? Além do ponto, né? Onde eu estou fazendo uma coisa que vai além do convencional, que é a lógica dos contos desse livro Morangos Mofados. Estou indo além do convencional, além do padrão, além do padrãozinho, além do establishment. Eu sou um marginal, eu sou um outsider. Tudo aqui nesse livro é além do ponto. Mas olha só o que acontece. No meio desses devaneios, eu vou encontrar meu amor, preciso encontrar meu amor, ele acaba tropeçando e cai, arrebentando a garrafa de conhaque que ele tinha ali embaixo do casaco dele, que estava abraçado a essa garrafa. O que significa o quê? Olha que desgraça. Então, além dele estar encharcado, ensopado, cheio da água desta chuva, todo molhado, ele está enlameado, porque o carro o sujou, né, ao passar pela rua, jogou lama em cima dele, e agora ele está todo sujo de álcool. E veja como, mais uma vez, o Caio Fernando Abreu ele nos coloca um conjunto de simbologias que nos ajudam a entender o conto, a lógica do conto, a lógica dessa narrativa. Então você tem, o cara caiu, arrebentou a garrafa, então nós temos cacos de vidro, ele já tem um caco de dente, que significa cacos de vidro, cacos de dente, isso simboliza o próprio personagem, a própria personagem que você tem, ele tem cacos de eu. E ele enlameado significa que ele está num lamaçal, ele está na sua, sabe o que está no lamaçal? Estou na lama, ele está na sua pior situação. Então tudo aqui é muito simbólico e por meio de essa simbologia é apresentada por meio de uma coisa, cacos de vidro, caco de dente, nossa, que brisa é essa? Pois é, isso é típico dessas narrativas em que nós temos uma personagem que vai colocando
no texto seus pensamentos. Nós temos essas narrativas tipicamente psicológicas, às quais o Caio Fernando Abreu se vincula. Nós temos um processo muito interessante que é chamado fluxo da consciência. O que tem na narrativa fluxo da consciência? A consciência, o pensamento dessa personagem, ela vai ser colocada nessa narrativa, mas não de forma organizada, e sim por meio de um fluxo. Então você tem aquele fluxo, aquele monte de pensamento, e a narração vai colocando isso, na maneira como a personagem vai pensando, vai sendo colocada. E essa maneira é um tanto quanto caótica para quem não está acostumado, porque ela vai obedecer aquilo que nós chamamos de livre associação de ideias. Veja, a associação de ideias aqui, que aparece em um texto, essas ideias, essa associação é livre. Como assim livre? Porque veja, quando você faz, por exemplo, uma dissertação, você lembra que a associação de ideia, ela não é livre, ela é organizada. Primeiro você apresenta o tema, você contextualiza o tema, a partir daí você vai apresentar o quê? A partir desse ponto eu sou obrigado a colocar o problema, vou mostrar que esse tema é um problema. A partir daí o próximo passo tem de ser obrigatoriamente a tese, a minha opinião sobre esse problema. Os próximos parágrafos obrigatoriamente são o quê? Argumentos para comprovar essa tese. E o último parágrafo, obrigatoriamente, vai ser a conclusão. Então tem uma associação programada, rígida, fixa de ideias. Aqui não, nós temos uma associação livre, as coisas são muito caóticas para quem não está acostumado a esse estilo. Agora, para quem está acostumado a esse estilo, que é fruto de uma análise psicológica, vai perceber que por meio essa livre associação de ideias, nós temos uma explicação da psicologia, do comportamento, do caráter desta personagem. Pode parecer caótico, porque nós não estamos acostumados, porque na verdade isso é extremamente autêntico. O nosso pensamento, ele não é organizado, só que aqueles 10% do nosso pensamento que a gente exterioriza quando a gente conversa, quando a gente produz textos. Porque esses outros 90%, no mínimo, são assim mesmo, caóticos. O que mostra o quê? Que esse tipo de narrativa, como acontece em Além do Ponto, ela mostra o quê? Ela mostra uma autenticidade. É assim mesmo que funciona a nossa mente. Então é um conto que é autêntico na abordagem do ser humano. Mas voltemos aos cacos. O caco de vidro, o caco de dente, tudo isso simboliza o quê? Esta personagem que está completamente em cacos, acreditando que ao encontrar o seu amado, esse encontro com esse amado vai propiciar, vai proporcionar, vai possibilitar que esses cacos sejam reunidos. Então eu vou encontrar o meu resgate no instante em que encontrar o meu príncipe. Eu vi um príncipe. É quando ele finalmente chega à casa do sujeito. Então ele bate a porta do sujeito, bate, e não tem resposta. É aí que ele pensa, vou chamá-lo. O que acontece? Ele se toca do seguinte, qual o nome dele? Nesse momento você se questiona, ué, como é que ele não sabe o nome do... Ah, no mundo gay, às vezes tem muito disso, no meio da balada, no meio da boate. Na boate. O que acontece? Às vezes o cara se relaciona com uma pessoa e depois de ter ficado, né, no meio da boate, como diz a Paulette, ainda no meio da boate, eu acabo nem lembrando o nome do sujeito, né? Mas a questão aqui é pior, meus amores. Ao momento em que o cara começa, nossa personagem começa a ficar em dúvida. Que dúvida? Ele começa a pensar, será que um dia eu soube mesmo o nome dele? Será que ele realmente existiu? Então ele já não sabe mais nada, né? Tipo, o que eu estou fazendo aqui? Será que é essa casa? Será que é essa porta? Será que o cara existiu? Será que aconteceu isso? Quer dizer, ele está num ponto de delírio, quer dizer, ele está além do ponto. Será que isso tudo não foi delírio? Será que ele enlouqueceu? Quer dizer, essa loucura significa o fato dele estar além do ponto. Então o conto termina... Veja, o conto termina assim, né? O cara, a porta, ele diz assim, ó, e eu continuava batendo e continuava chovendo sem parar, mas eu não ia mais indo por dentro da chuva, pelo meio da cidade. Eu só estava parado naquela porta fazia muito tempo, depois do ponto. Tão escuro agora que eu não conseguiria nunca mais encontrar o caminho de volta, nem tentar outra coisa, outra ação, outro gesto, além de continuar batendo, 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 batendo nesta porta
que não abre nunca. Veja como se configura aqui uma personagem que é doentia, que é problemática, só que esse fato dela ser doentia, problemática, tem a ver com essa... Veja, esse conto pertence à primeira parte de Morangos Mofados, chamada Mofo. E você se lembra, o que acontece nessa primeira parte? Nós temos narrativas que falam de personagens, olha o Mofo, que tem os seus prazeres castrados, impedidos, censurados, destruídos pela sociedade conservadora. Então, mais do que louco ou descontrolado, alguém que está além do ponto, né, a culpa não é dele. Ele é apresentado aqui como uma consequência de uma sociedade que está além do ponto, uma sociedade que é extremamente castradora, uma sociedade extremamente censuradora, uma sociedade extremamente conservadora que impõe o quê? Que todo mundo tem que ser de um certo padrão. Então não pode haver um amor entre um homem e outro. Então essa obsessão, esse desequilíbrio, esse além do ponto desta personagem é resultado de uma sociedade que é além do ponto nessa sua postura conservadora, castradora. Então veja como o Caio Fernando Abreu ele compõe uma narrativa em que o psicológico ele não se afasta do social. Interessante isso, a gente imagina, você mergulha na mente da personagem, mergulha de tal forma que a tendência é, sempre se fala disso, essa narrativa de mergulho psicológico, a tendência é você ter uma alienação, de tão mergulhado que eu entro na mente desta personagem, tão fundo que eu entro na mente dessa personagem, eu perco a visão social, eu sou alienado. Não. Ao mergulhar na mente, ele mostra como a sociedade influi nesse tipo de pensamento, então ele não se mostra alienado. É um conto, né, perfeito para a gente fazer crítica social. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação ao conto Além do Ponto, que está no livro Morangos Mofados. É emoção de mexer com esse texto, né? Com esse livro maravilhoso. Enfim, o livro Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu. Se você quiser informações sobre outros contos, veja essa playlist aqui, em que há análise de outros contos desse livrinho maravilhoso. Espero que essas minhas observações tenham sido úteis. Se você gostou, comente aí, curte esse vídeo e compartilhe em suas redes sociais. Porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo em primeira mão das nossas novidades. Um beijo, sabor morangos, não mofados, e até o nosso próximo encontro.